Olá, estamos aqui para mais um podcast e hoje vai ser um podcast diferente, porque minha convidada aqui, a nossa convidada é a Fer, e nós vamos falar sobre um assunto interessante aqui que envolve a vida dela. Nós vamos falar sobre o curso de noivos, depois de alguns anos de relacionamento, vale a pena casar? Vale a pena fazer esse ritual de passagem aí? Fer, conta aí por que que a gente vai falar sobre esse assunto. Olá, pessoal, tudo bem? A gente resolveu falar sobre esse assunto, até porque, como eu falo de relacionamentos, né, além dos meus atendimentos aqui nas redes sociais, é o meu carro-chefe de falar e de estudos. Eu achei muito bacana quando a gente decidiu, então, fazer o curso de noivos para poder casar na igreja, né? Então, tem um contexto aí dessa história, tem um podcast que é o Conto um pouco, que nós contamos, né, Lu, que foi, acho que é o terceiro episódio que a gente faz com os maridos, a gente conta um pouco da nossa história ali, e essas decisões, elas impactam muito a vida do casal. As decisões, o que é valor para cada um, ter clareza dos valores, são coisas que a gente sempre fala nas lives ou aqui nos podcasts. Então a gente decidiu falar para vocês para contar um pouco, né, das nossas experiências, como a gente gerencia isso, como que a gente faz com os nossos relacionamentos, porque é claro que não existe perfeição, né? Todo relacionamento tem seus desafios, os nossos também têm, mas o fato da gente ajudar outras pessoas, a gente estudar sobre várias coisas, inclusive sobre isso, acaba que indiretamente nós nos beneficiamos, né, Lu? Porque a gente vai entendendo cada vez mais o que faz sentido, colocando os nossos maridos dentro desse contexto também para que eles entendam, e a gente também conta que eles são interessados, né? Eles são participativos, eles gostam de entender parte do que a gente faz, entender um pouquinho do conteúdo também, inclusive de nos acompanhar. Então foi por isso que a gente decidiu contar aqui. Então, por que que eu decidi fazer um curso de noivas? Porque qual que foi as motivações dentro do nosso relacionamento aqui? Muito bem. Bom, para quem não sabe, a Fer é casada há quantos anos, Fer? Oficialmente no civil há 13 anos, né? 15 anos de relacionamento, entre namoro, noivado, e daí 13 anos de relacionamento oficial, casados. Ok, então a Fer é casada aí oficialmente no civil há 13 anos e acho que eu posso resumir aqui um pouco, Fer, a gente já falou um pouco sobre isso aqui nos podcasts, mas a questão de valores, de fato, é algo que faz muita diferença. E para a Fer, um valor muito presente na vida dela é a questão da espiritualidade, da religiosidade, né? E ela católica sempre viveu nos princípios da igreja e acabou que o Alessandro já tinha casado, né? Ele tinha casado e vocês não conseguiram casar aí na igreja na época, né? Então, se você quiser contar um pouquinho como que vocês vão casar agora, mas acho que é importante entender isso, né? Que estava dentro do seu escopo de valores isso, e por isso que mesmo depois de 13 anos, essa decisão foi tão importante e está sendo importante para vocês. Né? Então, eu vou voltar um pouco, porque tem algumas coisas aí, nesses valores, né? Tem dois valores muito importantes que nos fizeram tomar essas decisões. Um é a questão da religião. Não só para mim, o Alessandro sempre foi um católico muito praticante também, porque os pais deles também são. Então, os meus sogros sempre deram curso de noivo, sempre deram curso de batismo, sempre estiveram muito envolvidos com a igreja. Durante muitos anos, eles estiveram muito envolvidos com a igreja. Hoje, não tanto por conta das coisas da vida, de outros momentos que eles vivem também. Não que eles não estejam envolvidos, mas menos do que já foram um dia. E eu conheço eles há muitos anos, eu conheço, né, a família do Alessandro desde que eu sou muito jovenzinha, faz pouco tempo, né, mas desde os 15 anos eu conheço eles. Então eu sempre percebi isso neles. A minha família, apesar de católica, apesar de praticante, não tinha isso como um valor tão forte, mas eu sempre admirei isso na família dele. Então, esse é um dos valores, né? A questão da religiosidade, o outro é a questão da família, que são valores muito importantes tanto para mim quanto para ele. Quando a gente
quando aconteceu várias coisas ao longo desse caminho ali, que ele casou, daí ele separou, né, ele ficou casado na igreja por 45 dias. E aí, assim, gente, 45 dias não é nada, né? Logo do início, os meus sogros já queriam, ou já procuraram entender como é que seria para fazer a anulação do casamento. Mas na época era muito moroso, era muito demorado, é, não que não tenha sido, mas era mais difícil ainda. E o Alessandro teria que reviver toda a situação que ele passou, ele teria que escrever uma carta detalhada, contando o que tinha acontecido. E ele, na época, ele também não queria mexer nisso, ele não estava disposto a mexer nisso. Quando a gente passou a morar junto, noivamos e passamos a morar juntos, esse desejo de anular, os meus sogros sempre falavam, eu falei, não, então vamos tentar nós dois, eu vou te ajudar. Mas eu também não tinha estômago para isso, até porque eu não tinha construído com ele ainda um relacionamento tão sólido, a ponto de ter que reviver, porque teria que encontrar né, a ex-esposa, tem aí, né, muitas situações nesse meio, porque como a gente já se Envolve conhecia. muitas questões, né? Não é uma simples anulação, né? Envolve dores, Exatamente, né? E muitas coisas. exatamente. Então a gente não, vamos deixar de lado. Então, a gente até começou a entender como é que funcionava o processo, mas a gente deixou de lado. E aí a gente casou no civil e a vida seguiu, a gente casou, tivemos nossos filhos e as coisas foram acontecendo, né? A gente foi consolidando muitas coisas dentro do nosso relacionamento. Há alguns anos atrás, isso sempre era pauta de algumas conversas, né? Essa questão de vamos casar na igreja, a importância para os meus sogros também, que eu sei que eles sentiam muito, porque eles tinham pagado a festa para o filho na época, eles tinham colocado muita expectativa nisso. Para eles, o casamento tem um peso, o casamento na igreja tem um peso muito significativo. Quando eu vim morar perto deles, volta e meia a gente falava sobre isso. Mas a gente falava, mas não, tem que fazer isso, não sei o quê. Até que uma amiga da minha sogra, que faz parte da igreja e que tem um filho que é padre, e ela sempre na convivência, minha sogra tem um salão de beleza, então a gente estava sempre lá conversando com ela. E ela falou: Não, tem como, eu conheço um padre que faz parte do tribunal eclesiástico, tal, tal, tal. Se você quiser, eu vou lá com você. E aí eu falei: bem, não me custa, né, fazer isso, porque era uma vontade minha, um desejo meu também, né, de que a gente pudesse, porque eu não comungava, que tem partes dos rituais dentro da Igreja Católica que dependem, um sacramento acaba dependendo de outro. Então, eu não comungava, não podia me confessar, não podia algumas coisas dentro da igreja. Isso não me impedia de ir na igreja, mas acabava que faltava alguma coisa para mim, porque esse é uma questão minha, é um valor meu. E aí a gente deu início nesse processo, né? Eu fui conversar com o padre, depois o Alessandro foi conversar com o padre, a gente entendeu como é que funcionava, fizemos todos os trâmites que precisavam ser feitos, que não são poucos, é bem burocrático também. E isso demorou Uhum. aí, acho que foi em torno de 4 anos, porque no meio do caminho a gente mudou para Santa Catarina, depois a gente mudou para os Estados Unidos, depois a gente voltou. Então, teve ali uns desencontros, tem que ter testemunhas, teve que entrar em contato com a ex-esposa dele, saber onde ela estava morando, né, endereço e tal. E aí então, levaram-se 4 anos para a gente chegar na anulação desse casamento, que aconteceu ano passado. E aí aconteceu a anulação, ok, e agora? Qual que é o próximo passo? Né? Então, quando veio o documento, eu falei, agora vamos pensar, né, nos próximos passos. E aí a minha filha fazendo catequese também. Então, ela na catequese estava aprendendo princípios que ela também perguntava. Por que que a mamãe não comunga? Por que que o papai não comunga? Por que que vocês não casaram na igreja? Né? Porque agora ela já tem 10 anos, então a gente vai explicando algumas coisas para ela também. E aí acho que foi de alguma forma o desejo foi aumentando, né? Da gente querer realmente fazer uma cerimônia que inclua o sacramento do matrimônio. E aí apareceu a oportunidade de fazermos então um curso de noivos, que aí quando eu contei para as meninas, falaram, você tem que contar isso, você tem que dividir com a gente como é que foi o curso de noivos,
que aí foi outra etapa, Isso, tá? então, mas essa decisão do ano passado, né, você sentou com o Alessandro, foi um desejo mais teu aí de tomar essa decisão ou tomar a frente, foi dele, foi de vocês juntos? Eu acho que é uma decisão muito mais minha do que dele. Não que para ele não Aham, seja importante, mas é porque aí eu queria fazer. Toda vez que você falava, não, a gente vai casar, tá, mas como é que a gente vai casar? A gente vai fazer uma festa, a gente não vai fazer, e aí falou, a família é enorme, e aí a gente ficava nesse impasse. Eu falei assim, "Não, vamos esperar mais um pouco, porque a gente também estava num processo de green card, é que é muita coisa na minha vida acontece ao mesmo tempo, acho que de todo mundo, né? Mas em relação a coisas importantes a serem feitas. Então a gente falou, não, então vamos esperar mais um pouco a gente decidir isso, né? E depois a gente pensa num próximo momento. Mas eu acho que é muito mais uma questão mais para mim e para os meus sogros, né? Que como aham. eles estão mais envolvidos com pessoas que estão ali dentro da igreja, muitas informações chegam a eles. Então chegou neles a informação de que ó, vai ter um curso de noivo para quem quer regularizar a situação. Porque existe curso de noivo para quem vai regularizar a situação, existe curso de noivo para quem vai casar, né, Do de zero. primeira ali, do zero, né? Então, e interessante, né? Eu perguntei para a Fer depois que ela fez o curso, né, como é que foi e se tinha alguma coisa ali interessante, se do ponto de vista profissional tinha agregado algo, e ela trouxe coisas interessantes, que tem, o padre trouxe muitas coisas do que a gente fala aqui mesmo, né, Fer? Então, se você quiser falar também sobre isso, quais foram esses princípios, né? Então, e aí chegou essa oportunidade de fazer o curso, eu falei para o Alessandro, vamos fazer? Ele falou, "Ah, vamos fazer. Vamos fazer porque o curso tem uma validade, acho que de 3 anos, então dá para a gente decidir com calma se a gente vai fazer alguma coisa maior ou menor para celebrar. E aí o que me surpreendeu foi um padre assim muito conectado com o mundo atual. Então ele falou muito sobre terapia, que eu achei muito interessante, né? Porque às vezes a gente escuta assim, né? "Ah, meu terapeuta é Jesus e eu vou na igreja, a igreja é minha terapia." E ele falou de um outro lado, né? Que se você encontra dificuldade, busque ajuda profissional, né? Que ele faz terapia. Então, eu achei bacana ele dividir ali com aqueles casais. Todos os casais que estavam ali já eram casados, mas não tinham feito o sacramento por inúmeras situações. Então, foi legal conhecer outras histórias, né? Entender outras histórias. Eles fizeram algumas dinâmicas ali de autoconhecimento, coisas super simples assim, mas é que para quem é católico, né, o que foi o diferencial do momento aqui de autoconhecimento partilhado por nós, né, que somos profissionais da área, é que envolve a religião, né? Então envolve a importância da religião, né, naquilo que você vai passar para a sua família, para os seus filhos, daquilo que você vive como religião, né? E aí, cada um, eu tenho pacientes de todos os tipos de religião, e isso quando eles conversam comigo sobre isso, né? Porque não é uma pauta de terapia, porém, às vezes aparece no casal, porque se os dois têm religião diferente, acaba impactando. Eu ia falar isso, né? Até nós gravamos um vídeo esses dias para o nosso Instagram falando um pouco sobre isso. Tem várias pesquisas que mostram que um dos fatores que pode levar ao sucesso de um relacionamento é ter a mesma religião, idades próximas e as mesmas visões ideológicas, políticas, né? E quando há uma religião muito diferente, né? E é um desafio mesmo, porque precisa tomar uma decisão é, que vai gerar desafio, né? Que vai gerar. Então, acho que essa questão ela precisa ser muito bem pensada, né? Vocês dois aqui, a gente trouxe. Para o Letano não era tão importante casar, mas ele tinha a mesma visão religiosa que a sua, viveu nos mesmos princípios, isso acabou facilitando, certo? Com certeza. E é o que a gente vê assim, porque, por exemplo, para quem é católico, chega na época que você tem filhos, você vai batizar? Você vai escolher padrinhos? Né? Como vai ser a escolha dos Aham. padrinhos? Né? Se isso é algo muito importante para você, você vai pensar muito mais. Se o outro não tem esse mesmo valor ou não tem a mesma religião, né? E eu atendo alguns casais que têm esses desafios. E até esses dias atrás, não sei se você lembra que a gente fez uma live e aí a moça
compartilhou com a gente, né? Que ela quer casar e que o marido não queria casar porque já se sente casado e não tem, né, o que faça ele mudar de ideia, né, sobre o Aham. simbolismo, que para ele não precisa. Depois ela até conversou comigo em particular e confidenciou isso, né, que é um ponto de muita discussão entre eles, porque ela queria muito a festa de casamento, né, o Aham. marco da festa. E às vezes isso é um valor para a pessoa, né? Eu acho que nossa geração hoje menos, mas teve gerações anteriores aí que, nossa, casar de noiva, né, que tinha um sonho envolvido em tudo isso, né, de se ver ali com a pessoa, assumindo você. Ah, isso não é garantia de nada? Não, não é garantia de um relacionamento de sucesso. Mas se é importante para você, né, se isso é um sonho a ser realizado, porque por muito tempo acho que isso foi um sonho, né, das mulheres de entrar ali, ter todo um simbolismo que o casamento tem. E isso não precisa, inclusive, da religiosidade, né, Lu, que é no seu caso. Você fez a É, festa, não. fez a cerimônia. Aham. No meu caso, o que acontece? Eu fui, batizada, crismada, fiz tudo na igreja católica e só que não vivo os princípios hoje, assim, né, não frequento a igreja. E o Renato, ele tinha uma outra formação aí mais espírita, né. E eu não era meu sonho casar, eu já falei acho que isso em alguma live, algum podcast, que não era meu sonho casar e nem nada disso. Eu fui morar junto com o Renato e quando a gente foi morar juntos, para mim aquilo ali já era um casamento, mas ele trouxe a questão de casamento, vamos fazer, algo, eu acho que vai ser legal. E aí eu falei: "Então bora, né, vamos fazer". E isso foi muito importante, sabe. Eu acho que a gente já vivia é, uma vida de casamento, assim, mas foi muito importante nesse sentido de fazer um ritual, né, a gente casou no civil, então teve um peso maior, né, a gente fez uma cerimônia, isso acaba sendo um símbolo mesmo, né, apesar de eu já viver, como casada antes, você chega num lugar e você fala: "Ai, meu quê? Noivo? Esposo? Meu companheiro?", né, você fica sem Uhum. muita identidade, digamos assim, né. E isso acaba facilitando, e isso não é uma coisa tão simples quanto parece, né, acho que tem um peso maior, né. E a mesma coisa para vocês, né, vocês já vivem uma vida, né, de casamento, vocês vivem isso, mas como é um princípio muito importante para você, eu acho que a gente tem que, ir atrás o que nos é importante, né. É. E eu acho acho que vale a pena a gente só ressaltar aqui, outro dia veio uma pessoa me perguntando no Instagram, se eu era católica e se eu atendia pela TCC. Eu falei, né, eu fui batizada, crismada e atendo pela TCC, mas não vivo hoje, né, não frequento a igreja e nem nada disso. E aí ela falou assim: "Ah, então para mim não serve, porque eu busco um psicólogo que viva o sacramento". E aí eu fiquei pensando, né, a gente não envolve isso, né, apesar de a gente estar falando aqui da importância disso para a a gente não envolve, nada disso na terapia, né. Tanto Uhum. que nós temos pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem, pessoas de religiões e visões de mundo completamente diferentes, e isso, não pode interferir na Na nossa prática. profissão. Na prática, então, entender e separar isso é muito importante, né, as pessoas precisam entender que não é porque eu tenho uma crença ou não que isso vai interferir na minha prática clínica, né, E inclusive são coisas aí muito separadas, né. já me vem assim uma situação, né? Será que essa pessoa estava querendo ser mais compreendida ou mais validada, né, por conta dos pensamentos dela, porque talvez ela não estivesse sendo tão compreendida e validada, e ela busca alguém que vá realmente entender que não é isso, mas no sentido de validar o que ela pensa como certo. Então, já temos um sintoma aí de alguma coisa, né? Ou uma característica, se você... eu atendo pessoas do candomblé, da Umbanda, agnósticos, né? O que não tem nada, o que nunca me falaram nada, e
Que não é uma pauta, né? Que Tem não é uma gente que não é uma pauta, pauta, nem né? traz isso, Só é né? pauta quando realmente entra o casal e isso é algo que acaba impactando, né? E aí a gente tem que conversar para que ele chegue, inclusive, no meio do caminho. E é isso, né? Eu tentar empatizar um ao outro sobre a importância e o valor. Quando esse é um valor muito forte, e aí a gente volta nas pesquisas que você falou, né? Se esse é um valor muito forte para o outro, entenda, isso não vai deixar de ser um valor. Isso não vai ficar mais light. Isso não vai aliviar. A tendência ao contrário, é isso aparecer ainda mais. Porque por mais que a pessoa no início do relacionamento ela tenha deixado de fazer algumas coisas por conta de ser o início, em algum momento esse valor vai bater, né? Vai aparecer Sem ali, dúvida, né? E daí fala, nossa, sem mas no dúvida. início isso não era tanto, não. Sempre foi um valor, mas a pessoa estava mais flexível por conta do momento da paixão, daquele início de relacionamento. Mas em algum momento isso vai aparecer. E aí a gente entra na importância de vocês saberem o que é valor um para o outro, né? Eu já sabia Isso. que esse valor era Que. muito importante para o Alessandro, ou para a família Aham, dele, e que aí tá tudo englobado, né? Porque era para a família, mas eu sabia que a família era muito importante para ele. E assim, se eu não tivesse isso como valor, talvez ele até tivesse cedido, tá? E a gente não tivesse agora, nesse momento, podendo fazer uma cerimônia na Igreja Católica. Mas eu sei que isso ia doer para os meus sogros. Ah, mas é a família de origem, não vai, importar. Não importaria se a família não fosse um valor tão importante quanto é para ele, né? E isso eu sempre aham, soube. Então, são aham. coisas que É, a e é um gente tem que valor para olhar. você, né? E Para mim ele também também. está olhando porque é um valor para você, eu tenho certeza disso, né? Inclusive, ele fugiu do nosso podcast aqui, mas era para ele estar aqui que eu queria saber a opinião dele sobre tudo isso. Mas, de fato, eu acho que os rituais são importantes, alinhe as suas expectativas, busque autoconhecimento, saiba, quais são esses princípios, principalmente esses princípios mais críticos, né? Que a questão da religião é um princípio crítico, né? Porque hoje está tudo bem não casar na igreja, e amanhã vocês têm filhos, e aí os desafios vão aumentando, e aí as crianças vão crescendo, vão perguntando algumas coisas. Então, alinhe isso muito bem, e tenha claro, se há uma possibilidade de você abrir mão de alguma coisa, ou se o teu parceiro tem possibilidade de abrir mão, seu par, né? Independente de como seja, de algo, ou não, né? E isso precisa estar muito bem alinhado, né? Agora nós estamos num impasse, sobre a festa, né? Fazemos uma festa, não fazemos até no curso de noivo foi perguntado para todos os casais, né? É, o quanto tempo você pretende casar, vocês pretendem casar esse ano, e coisas que eu nem sabia, porque eu acho que uma informação que talvez não seja relevante para todas as pessoas, mas para você casar na igreja hoje, você tem que ser casada no civil. Não, você não pode só casar na igreja, né? Você tem que ter o compromisso no civil. Então, você pode só casar no civil e não ter a cerimônia, não ter a igreja, mas você não pode casar na igreja sem ter casado no civil. Pelo menos na igreja católica, não sei nas outras, né? Se você fizer uma cerimônia, se isso teria importância. Então, achei, assim, interessante saber, né? Dessas coisas que acabam amarrando também muitas situações, né? De se você tem um desejo, você saber como é que ele funciona, como é que você quer que ele funcione. Nós estamos nessa etapa agora, pensando se a gente vai fazer algo menor, maior, porque assim, porque família é um valor para nós dois, nossas famílias são imensas, nós temos amigos, e aí a gente fica naquele impasse. Isso muito mais eu, tá? O Alessandro por ele, a gente ia ali na igreja, fazia a cerimônia com o padre, não precisava nada e estava tudo bem. Mas é um valor para mim que eu também estou avaliando assim quanto vale a pena por tudo que envolve, né? Uma festa de casamento. Aham. Mas é Muito isso. bem, gente. Espero que a gente possa ter contribuído. Acho que sempre vale a pena nós trazermos as nossas histórias aqui. Como a gente sempre fala, referência é algo importante. E muitas vezes, quando a gente fala de relacionamento, a gente não tem muitas referências, né? As pessoas não falam muito. Então, nós estamos aqui também para contar as nossas histórias para que quem saiba, quem sabe, sirva de referência para você. Então,
avalie aí no seu dia a dia, busca autoconhecimento. Nós estamos aqui semanalmente com podcasts. Hoje nós não tivemos um convidado externo, só eu e a Fer, porque eu acho que esse assunto é muito relevante. E estamos aqui, estamos com lives todas as terças-feiras, estamos com conteúdos no nosso Instagram, então nos acompanhem. O Sempre nosso planejando, canal né, aqui no. Lu? Sempre planejando novas situações, novas coisas que possam ajudar o maior número de pessoas, né? E também que a gente possa contribuir com os nossos assuntos. Exato. Exato. E siga a gente no Instagram, o meu arroba é @Luana Scarparo, o seu, Fer? Fernanda Baldiceira Psi. E os nossos canais aqui no Spotify e no YouTube são Pró Intimamente, então nos acompanhe por aqui e vamos para o próximo podcast. Aguardo vocês lá. Fer, obrigada. Eu adorei saber um Imagina. pouco mais da sua história. É sempre muito bom compartilhar, né? Dividir, e acho que uma pessoa pode ir inspirando a outra, e eu sempre me inspiro na sua história, nos seus valores, na pessoa que você é. Ai, Obrigada, muito viu? obrigada, muito obrigada. Eu também gosto de contar, de falar sobre isso, exatamente, né? Eu sempre pergunto para os meus casais se eles têm casais que eles se inspiram, e a maioria das vezes não tem. Então, que nós possamos também ser, né, ponto de referência para os nossos pacientes e para os nossos seguidores aqui. E se você não Isso nos mesmo. segue, vai lá no sininho, aperta o sininho de notificação, porque toda semana tem podcast, além dos outros vídeos que colocamos aqui, né? E nos siga para acompanhar aí e nos ajudar também nessa empreitada de vida virtual também, né, Lu? Isso aí. Um beijo, gente. Até o próximo podcast. Até, tchau, tchau.